Olá, gente, aqui eu estou mostrando como é que se faz o preenchimento de um formulário. Na realidade, como faz o formulário. O preenchimento a gente vai ver durante alguns detalhamentos. E nesse caso o formulário tem mais de 490 respostas. Se eu pedir para ver o formulário publicado, ele vai aparecer esse daqui que atualmente está fechado, certo? Notem que esse formulário ele tem 7 páginas e isso era necessário para que o, o candidato, o preenchedor, pudesse andar em várias páginas ao mesmo tempo. Então, se fosse apresentar trabalhos, outros detalhamentos aqui, como é que ficou sabendo, o tipo de vínculo e outros detalhamentos que realmente precisava ele ir para lá e para cá, certo? Não vai dar tempo da gente ver tudo agora, eu vou dar o básico, tá bom? E aqui o agradecimento e a página de confirmação. Vamos lá. Para poder a gente editar o formulário, eu não vou clicar aqui na resposta, porque eu não vou poder mostrar quem foram as pessoas, obviamente. Para editar o formulário, basta a gente clicar aqui. Então já aparece o nome da questão, certo? Que é o nome completo nesse caso. E você tem diversos tipos de questão. Texto, um texto pequeno, que é esse caso aqui, um parágrafo de texto, múltipla escolha, checkboxes, que nesse caso você vai colocar as opções, tá certo? Você pode escolher de uma lista, pode ter uma escala, datas e até tempo, certo? Nesse caso é o nome e é texto. Aqui esse required question é porque essa questão tem que ser preenchida, tá? Aqui essa de baixo, que é a identidade, ele tem um asterisco. Quando você clica Done, ele deixa somente o que vai aparecer, necessário para preencher. E outra coisa interessante que ele tem aqui é editar. Você pode duplicar a questão e você pode, obviamente, deletar. Não vou mexer nisso porque a gente vai precisar desse formulário depois. Tá bom? Então, no caso dos números aqui, você pergunta, como é que eu faço para que a pessoa insira só números? Então você vai colocar, note que aqui não tem só numbers ou números, só tem texto. Então como é que você vai fazer? Aqui em Advanced Settings, certo? As características avançadas, você vem aqui uma validação de dados e aí você bota que é o que? Um texto, é obrigado um texto, é obrigado um número ou então uma expressão, certo? Nesse caso, um número, que tipo de número? Maior ou menor, ou então apenas um número. Como é que é isso? Se o cara colocar qualquer outra coisa que não seja um número, ele vai dar um erro, certo? Uma mensagem de erro. Vamos ver outro dado muito comum. A gente precisar é o e-mail. Mais uma vez você vai colocar texto aqui, ele tem uma validaçãozinha já automática, automática não, que você pode implementar. Então, é um texto. Do texto ele vai perguntar se é o quê? Um e-mail, ou então que não contém, ou então uma URL, ou então que ele contém alguma coisa, certo? Nesse caso, como é um e-mail, você vai marcar aqui, e se não tiver @.com ou .edu ou qualquer outra coisa, ele vai retornar um erro, tá certo? Tá aqui, ó. O texto de ajuda, né? O interessante de todas essas questões é que você tem um texto de ajuda aqui embaixo, que você vai estar colocando. É um bom detalhamento para que a pessoa entenda o que é que vai acontecer, o que é que ele vai ter que colocar, certo? Nesse caso a gente não botou uma validação de dados, tá bom? Outro tipo de questão de formulário, questão no formulário para você preencher, é para escolher de uma lista. Então você já tem uma lista previamente, nesse caso são os estados do Brasil, a gente colocou todos os estados aqui, certo? E a pessoa, o formato que a pessoa encontra é justamente esse aqui. Ops, está aqui, ó. Desculpem. Vai ver depois, vai mostrar, porque quando clica aqui, ele clica para editar, certo? Outro tipo a gente tem aqui para escolher de uma lista, e outro tipo de lista que a gente tem é para você descrever múltiplas questões, certo?
Nesse caso, múltiplas questões, você vai dizer se vai escolher de uma lista, que é o caso aqui, múltipla escolha, você vai botar só duas questões, e nesse caso aqui ele vai escolher apenas uma, ou dessas duas, que era sim não, ou de várias. Note que aqui aparece, nessas barrinhas, se eu clicar daqui para cá, ele troca a ordem, certo? E no que ele troca a ordem, ele também pergunta aqui do lado, porque ele diz aqui, vá para uma página específica baseada na questão. Então, se for sim, você vai para a página X. Obviamente, você só vai para a página X se ela já estiver aqui, certo? Quando você clica aqui, aparece todas as páginas que existem e você vai colocar. Então, nesse caso, quando você tem muitas páginas para preencher, é interessante que ao terminar o formulário, você preencha e teste todas essas possibilidades, tá certo? Para você não ter problema. Então, por exemplo, se ele vai apresentar trabalho, você pode dizer que é uma questão requerida, ele tem que responder alguma coisa, tá certo? Aqui, nesse caso a gente deixou liberado. Outra coisa interessante também é que às vezes você tem apenas páginas de informação. Como é que é isso? Notem que aqui você não tem nada mais do que o quê? Uma informação para o usuário, tá bom? Depois dessa informação, você pergunta aqui, depois da página 3, faço o quê? Aí você diz para onde é que ele vai. E assim você vai configurando, tá certo? Nesse caso aqui, para adicionar o item, você vem aqui, adicionar item, e aqui você vai escolher de que é. É uma imagem, que é o caso aqui, é uma quebra de página, um cabeçalho, e aí de acordo com o que você estiver construindo, você vai colocar. Aqui tem data e tudo mais, certo? Todas essas informações aqui estão na primeira coluna, que eu vou mostrar já já, só a primeira coluna disso daqui, para vocês não verem as respostas. Até o obrigado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para poder mostrar o formulário preenchido é marcar aqui, ó. Ele diz que não está aceitando respostas. Como esse fórum já passou, eu vou dizer que ele está aceitando respostas, certo? Notem que já mudou aqui em cima e vou para o formulário. Então, no formulário, se você observar bem, ele só aparece um pedaço da primeira página. E ainda tinha aqui do lado, ó, quantos por cento você completou. Se eu tentar sair daqui, ele vai dizer que eu não preenchi alguma coisa, certo? Então, eu vou colocar aqui números, celular, e-mail. Ó, ele disse que tem que ser um e-mail válido. @3.com. Instituição, ele diz que eu tenho que preencher, eu tenho que escolher algum município, que eu tenho que vir de algum canto, certo? Como esse é um evento regional, a gente não colocou de outro país, que aí teria que ter uma página para outro país. O tipo de vínculo, nesse caso eu vou botar outro, e vou botar em continuar. Lembre que o tipo de vínculo eu tinha colocado outro, então eu vou ter que colocar que tipo de vínculo é esse. Ó, já está quase 71% preenchido, porque a maioria das informações estão na primeira página. Nota também que aqui eu tenho a possibilidade de ir para frente ou para trás. Vou para frente. Eu vou apresentar trabalho, nesse caso, não. Certo? Aqui, como é que eu fiquei sabendo que a gente fez uma enquete. Queria saber como é que era. E aqui, já que eu disse que não tinha conhecido, como é que conheceu fora, uma pequena falha, notem. Eu já botei outro, vamos botar aqui de internet. E já foi direto, então não é um erro. Então tudo isso pode ser configurado. Nota aqui que se eu botar outro, eu vou precisar dizer qual era o outro, tá certo? Mas para chegar nisso eu preciso fazer e testar sempre. Se eu submeter, ele vai para a página. Eu vou mostrar agora como é a página de resposta. Bom, agora eu estou mostrando somente aqui embaixo as respostas, não vou poder mostrar mais para baixo. E cada campo daquele, ele vem para cá. Certo?
Pronto, até aqui, como conhecer, tudo vem para cá. A partir daqui, é como uma planilha normal de Excel, certo? A diferença é que ela é online. Como aqui são dados que é de instituição, vínculo, não tem nada a ver, não vai ter problema mostrar isso aqui, eu estou mostrando um pouco desses dados, certo? Tá aqui, ó, esse formulário de respostas é o primeiro que automaticamente cria. Então, quando você cria um formulário, automaticamente ele associa a uma planilha, tá certo? Com o mesmo nome, tá bom? Vocês notem, deve ter notado antes. Outra coisa que ele tem aqui é resposta, e aqui estão os outros detalhamentos. Por quê? Porque a partir daqui, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei todos os outros dados, certo? E comecei a construir as planilhas com as informações que eu estava precisando, certo? Tudo a partir desse formulário de respostas, tá certo? Então, essa é a maneira que a gente pode fazer um formulário, tá certo? De respostas. E aqui tem toda a parte da edição da planilha, como na planilha do Excel normal, tá certo? Então, gente, eu espero ter ajudado. A construção do formulário não é complicada, tá certo? Realmente é muito prática. Requer apenas que você vá clicando e vá fazendo os detalhamentos, tá certo? Outra coisa, lembrando, isso tudo aqui está em inglês, mas a minha é por conta do meu sistema, eu coloquei tudo em inglês, mas você pode botar na língua que você quiser, obviamente português, e você vai conseguir editar sem nenhum problema, tá certo, gente? Então, até mais, qualquer dúvida, fiquem à vontade.